Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Como é que está seu coração essa noite, querido? Está rendido ao Senhor? Pode se assentar, igreja. Em nome de Jesus. Dizer que é uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui. Quantos estão felizes e animados em Jesus aí? Digam amém. Fala, Senhor. Fala assim, Senhor, eu vim aqui essa noite porque meu coração arde por Ti. Amém? É essa a sua expectativa nessa noite? Eu queria dizer que é uma alegria muito grande, você que nos assiste aí pelas redes sociais. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, semana após semana. Dizer que é uma alegria poder estar na sua casa e a gente estar aqui juntos, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Muito obrigado pela tua presença. Nós queremos te encorajar depois dessa palavra, que você venha compartilhar isso com alguém que você conhece e sabe que precisa de ouvir a palavra de Deus, ok? Amém? Eu queria fazer uma pergunta nessa noite. Existe alguém no nosso meio aqui que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez aqui na Igreja Batista União? Tem alguém que está aqui com a gente nos visitando? Pode erguer sua mão, por favor? Aqui tem uma irmã aqui. Irmã, você pode ficar de pé, por favor? Nós queremos te honrar. Eu quero que você aplaude o Senhor pela vida dela. Quero dizer que você é muito bem-vinda. Obrigado pela tua presença. E o nosso desejo é que o Senhor fale tremendamente ao teu coração essa noite. Amém? Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Eu acho que eu não poderia passar em branco. Isso não está no script dessa noite. Mas não poderia passar em branco que temos que dar honra a quem honra, né? Que a palavra diz, né? Essa semana nós tivemos o dia do pastor. Não sei quantos aí viram nas redes, né? E eu quero aproveitar também esse momento para estar honrando a vida dos nossos pastores, os nossos pastores, né? O Wendel e a Kelly. A palavra diz que 2 são melhores do que 1, porque se um cair, a gente tem outro para nos estender a mão. E caminhando em uma comunidade, caminhando na igreja, isso não é diferente. Nós temos aí os nossos pastores que a gente pode estender a mão, são pessoas que a gente pode contar. E eu queria pedir que você aplaudisse o Senhor pela vida deles, o Wendel e a Kelly, são os nossos pastores. Eu quero, em nome da igreja, agradecer a vocês pelo carinho, pelo cuidado, pelo companheirismo e pelo aprendizado. Que Deus venha estar abençoando. Glorificamos a Deus por termos os nossos pastores. Querido, a gente vem trabalhando durante um tempo, nós estamos na 4ª mensagem, uma série de mensagens que falam de encontro que pessoas que tiveram com Jesus. Estamos falando aí sobre o livro de João, né, no Novo Testamento, e estamos relatando a história de algumas pessoas que tiveram esse encontro maravilhoso. E esses encontros nos trazem princípios de vida, discipulado, para aplicar e mudar as nossas vidas. O Evangelho é repleto de pessoas que se encontraram, como eu já disse, e tiveram suas vidas transformadas por Jesus. E eu queria te fazer uma pergunta. Nós vimos na primeira mensagem o encontro de Nicodemos, lá no livro de João, que relata que traz uma nova vida. Também falamos na segunda mensagem sobre a mulher samaritana, onde na vida dela e daquelas pessoas onde ela convivia, houve uma grande transformação. Na semana passada, a pastora Kelly veio falando sobre um paralítico de Betseda, onde houve cura na vida dele. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já teve um encontro com Jesus? Você já teve? Você já se encontrou com Ele? E se você falar para mim, não, Laura, eu já me encontrei com Jesus. O que mudou na sua vida? Qual foi a transformação? O que este encontro com Jesus
causou na sua vida e na vida das pessoas que vivem ao seu redor. Você já teve esse encontro? Nós vamos ler a palavra hoje. Eu queria só te encorajar. Essa palavra, o texto completo, está lá em João 9, do 1 ao 41. Hoje a gente vai ler apenas do 1 ao 12. Mas eu gostaria de te encorajar durante a semana para que você lesse todo o texto. É maravilhoso. Tenho certeza que vai falar muito ao teu coração. Vamos projetar aí, por favor? João 9, do 1 ao 12. Vamos lá então. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos daquele cego, e disse-lhe: vai lavar-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os seus vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diz-lhe, pois, como se abrir os olhos? Não, acho que até o 12, né? Deixa eu só conferir aqui. Aqui a minha versão está diferente. Tá, vamos lá. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. E eu fui, e lavei-me, e vi. Disseram-lhe: pois, onde está ele? Respondeu: não sei. É isso, né? Até o 12, né? Isso mesmo. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, porque temos a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais e ouvidos espirituais de todos os meus irmãos que estão aqui e que estão nos assistindo. Que a tua mensagem, Deus, nessa noite, venha produzir frutos em nossa vida. Venha trazer glória e louvor para o teu nome. É o que eu te peço, no nome de Jesus de Nazaré. Queridos, imagine o seguinte. Esse encontro que aconteceu em Jerusalém, ele encontra um cego de nascença. Mas essa cura acontece repleta de circunstâncias que tornaram muito significativa e especial, mas o mais extraordinário dessa cura, desse encontro, foi o resultado que gerou na vida daquele cego. Antes ele ficava ali mendigando, inválido, sentado, e depois desse encontro com Jesus, ele teve uma grande transformação. Além dele ser curado daquela cegueira, ele recebeu de Jesus algo lindo, que é uma missão. Esse encontro com Jesus faz com que as pessoas saiam do estado de perfeição e desesperança para uma vida de significado, envio, chamado e missão. Jesus quer te encontrar nessa noite. E ele não traz apenas uma nova vida, transformação ou cura, mas também aponta uma direção, traz um chamado e uma missão. Nós vamos falar a respeito dessa palavra, 5 tópicos que nos chamam muita atenção, e a primeira delas é o seguinte: Jesus, ao se encontrar com Jesus, ele mostra que ele é sensível à nossa dor. Ele está sensível, ele mostra sensibilidade
diante daquilo que estamos sentindo. Olha lá o que fala no versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Ele viu o cego e ele não passou e ignorou o cego. Ele viu o cego e se importou. Ele não passou e fez que não conhecia. Ninguém passa desapercebido aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Todos são vistos e Ele está vendo agora mesmo aquilo que eu estou. Às vezes você, não sei qual que é a situação que você tem vivido por esses dias, mas eu gostaria que você soubesse que Jesus, Ele é sensível àquilo que você está passando. Ele está vendo. Às vezes a gente acha que o milagre demora a chegar, mas o milagre tem certo. E eu creio que ele vai chegar na sua vida se ele ainda não chegou. Amém? Veja só o que está escrito lá no livro de Salmos 56, 8. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não está anotados em teu livro, querido? Está escrito na palavra. Deus se importa com aquilo que eu e você estamos passando. Eu queria compartilhar com vocês. Nós temos, para quem não sabe, nós temos um filho que hoje está com 9 anos, é o Caleb. Há uns 5 anos atrás, aproximadamente, nós estávamos em uma célula na casa do meu sogro, em Campo Grande, e aconteceu uma tragédia. Para a gente foi uma tragédia. Pai de primeira viagem, marinheiro de primeira viagem, primeiro filho, aquela bênção de Deus. E aconteceu que algumas crianças que estavam na célula, e ele era o menor da turma, estavam correndo e caíram sobre ele, e ele caiu sobre o braço. E aí, por bênção de Deus, tínhamos na célula uma pessoa do bombeiro, que ele faz parte do bombeiro. E aí logo ele percebeu, ele veio e passou a mão e me falou assim: Lauro, é grave, nós vamos ter que levar ele para o hospital. Imediatamente ele já ligou lá no corpo de bombeiro, e foi assim 5 minutos, sei lá, 4 minutos, estava encostado lá uma ambulância. Eu queria só fazer um parênteses aqui rapidão, gente. Às vezes a gente tem a impressão que por estar fazendo algo de Deus, nós estamos imunes a problemas. Querido, não estamos. Deus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo que eu estarei com vocês. É sobre essa sensibilidade. Quando Deus falou assim: não vou livrar vocês da fornalha, eu vou livrar vocês na fornalha. Porque Deus é sensível. Ele permite os problemas porque Ele tem um propósito. Chegando no hospital, ele já chegou e foi direto para o pronto-socorro. E aí o médico fez aqueles primeiros exames, chamou eu e a Elaine, e a gente super desesperado com aquela situação, ele com 4 aninhos, pequenininho, né? Chamou eu e falou assim: olha, é grave o que aconteceu com o braço, ele vai ter que fazer uma cirurgia, o ossinho dele pode cortar uma veia e ele pode vir até a óbito por causa disso. É muito grave. Ele vai ter que pôr pino, e esses pinos pode ser que sejam expostos. Agora você tenta imaginar isso e o desespero de um pai e de uma mãe. Ele foi ali para o quarto, né, para onde ele ficou hospedado ali no primeiro momento. E aí logo veio um médico e falou: olha, realmente vai ter que operar ele e tal, foi muito grave, já tinham imobilizado o bracinho dele. E aí o médico veio e falou assim: olha, querido, aí nós perguntamos: mas doutor, ele opera hoje? Ele falou: não, querido, é Santa Casa de Campo Grande. Ele falou: olha, talvez daqui 5 dias tenha uma vaga para ele operar. Agora, meu querido, você imagina, você vê teu filho de 4 aninhos, uma criança, não entende nada, nunca tinha ficado numa situação dessa, nem eu, nem a Elaine. E a gente ficou assim, entrou em desespero e começamos a orar: Senhor, estamos na sua dependência. Aconteceram muitas coisas naquele dia que ele estava internado. Isso não vou relatar agora porque é um pouco comprido. Mas assim, aconteceu que 2 dias depois dele estar internado, de repente,
A enfermeira falou assim, ó, o médico mandou subir. Aí o Elaine assustamos, não, mas não falar que é 5, 6 dias, mas a gente nem questionou. Ah, não, beleza, tá, vamos subir, já subiu para o centro cirúrgico, e aí ele foi, já saiu com 2 pinos expostos aqui, e a gente naquela aflição por conta disso. E aí o cirurgião que operou, chamou eu e Elaine. Falou, a operação foi um sucesso, tal. O que aconteceu foi muito grave, aonde quebrou foi muito grave, ele vai levar um tempo para se recuperar, mas se recupera, ele é novo, tal. Aí ele falou assim, gente, eu queria... Aí ele compartilhou algo com a gente, comigo e com a Elaine. Ele falou assim, olha, engraçado, eu estava... a hora que eu entrei no plantão hoje, o pessoal me passou uma lista dos nomes, e tinha 40 pessoas. Eu sei lá por que eu fiz isso, eu fui passando a mão aqui para ver o nome das pessoas, e vi o nome Caleb. E eu não sei, algo me chamou a atenção, e eu falei para a enfermeira assim, sobe esse Caleb aqui, vamos operar ele já. Jesus está sensível à sua dor. Eu e Elaine estávamos desesperados. Pai de primeira viagem. Nunca tinha acontecido aquilo. E é algo muito forte. Tinha uma igreja orando pela gente. A nossa cela estava orando pela gente. Os nossos irmãos, todo mundo orando. Porque Jesus vê a sua dor e Ele se sensibiliza. A gente estava desesperado, mas Ele olhou para a gente. Ele vê, ama, se importa e transforma a realidade. A nossa realidade, Ele era esperar 6 dias. Eu não sei o que poderia acontecer, não sei, não sou médico, não sei. Mas a gente, como leigo no assunto, fica desesperado. E é o que aconteceu. Deus se sensibilizou, Jesus se sensibilizou com a nossa dor. E as coisas foram acontecendo. E aconteceram muitas outras coisas. Aconteceram muitas outras coisas lá, para a glória do Senhor. O tópico 2 diz o seguinte: quando você tem um encontro com Jesus que aponta a direção, Ele renova a sua esperança. Os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus diz, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Existia um costume na época de se pensar que se alguma pessoa nascesse com alguma deficiência, por exemplo, é por causa de um pecado. Então as pessoas, às vezes, de repente na ignorância, já começavam a julgar, isso aí tá aí desse jeito, é porque pecou. Mas Jesus vem e muda isso, fala, não, ele não pecou e nem os pais dele pecaram. Isso está acontecendo para que manifeste a glória de Deus na vida dele. Querido, se você está passando por algo, fique tranquilo, Deus vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. Você crê? Então diz um amém, bem forte. Fala, Jesus, eu creio. Jesus estava dizendo para aqueles julgadores, calem-se, pois vocês não sabem o que estão falando. Deus está à frente dessa situação. Existe algo maior aqui. Vejam seus cegos. Na verdade, quem de fato é cego aqui mesmo? Confia e creia no que o Senhor fará. Olhe para o futuro. Deus está lá. E é para lá que eu vou, e é para lá que em nome de Jesus você vai também. Porque o futuro que Ele tem para nós é lindo. Jesus estava seguro da soberania do Pai. Deus é soberano. Com todo respeito às autoridades, eu sempre freso muito isso quando eu vou falar. A gente tem que respeitar as autoridades, porque mesmo Deus fala sobre isso. Mas também a gente tem que ter no coração que acima de todo trono está a soberania do Pai. Deus é Pai e Ele está olhando por nós. O nosso melhor ainda está por vir. Eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu ouvi esse versículo, que fala assim lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha como Deus é maravilhoso. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Deus tem planos para nós prosperarmos. E não
de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha o que Deus tem preparado para nós. O terceiro tópico deste encontro é que Jesus faz o sobrenatural acontecer. Olha o que ele diz lá em João 9:6. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Imagina essa cena. Algo surpreendente e imprevisível aconteceu naquele encontro. Ele poderia ter curado o homem simplesmente com a palavra. Diz: ei, seja curado. Jesus tem o poder para isso. Mas ele é maravilhoso e ele é imprevisível também. Ele poderia ter, com um toque, mas ele decidiu cuspir no chão, misturar terra, sua saliva e aplicar barro aos olhos daquele homem. Isso aqui não é uma doutrina, gente. Às vezes a galera já começa a pensar que não é uma doutrina, mas é um milagre típico de Jesus. Jesus nunca será previsível. Ele será sempre maravilhoso. Não espere uma coisa previsível. Espere o sobrenatural. Que é ali que Jesus está. No sobrenatural, eu e você fazemos. O previsível, a gente pode prever as coisas. Mas Jesus não. Jesus, ele faz a hora que ele quiser. Jesus não é previsível, normal, usual ou comum. Ele é sempre imprevisível para o melhor. Ele é surpreendente, sobrenatural, fora do comum, exponencial, extraordinário e fantástico. Amém? Você crê? Esse encontro que aponta a direção, meu querido, requer obediência. Fala comigo assim: obediência. Isso não é muito fácil, não. Mas é necessário. Olha o que diz lá em João 9:7. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O que o homem fez? Falou: eu hoje não vou não. Vou ficar em casa. Olha o que fala a palavra. O homem foi e lavou-se. Aqui está um tópico que eu quero que você dê uma atenção a mais. Você não precisa entender para obedecer. Muitas das vezes a gente quer entender. Mas ele está pedindo para eu fazer tal coisa. Mas por quê? Como? Que dia? Que hora? Que lugar? Para obedecer, na verdade, você precisa de decisão, coragem, boa vontade, honra, fé e disposição. Aquele homem, a palavra fala que aquele homem conhecia Jesus. E ó que nós conhecemos Jesus, hein? Ele não conhecia Jesus. Aqui, ó, aquele homem nem conhecia Jesus. Tem gente que diz assim: mas Jesus eu obedeço. Jesus é Jesus. Eu não obedeço a homens, a profetas, pastores. Querido, eu queria dizer para você o seguinte: a gente tem dia após dia ministrado a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, nós dizemos o que a palavra de Deus nos manda dizer. E quando nós somos desobedientes, eu ou você, nós somos desobedientes à palavra do Senhor. Ok? Deus me deu algo extraordinário. Eu já compartilhei outra vez aqui. Eu sou músico há quase 30 anos, trabalho com isso. E Deus deu algo para mim assim, que se você perguntar aí para a maioria dos músicos da igreja, eu tenho certeza que vai ser quase unânime a resposta. Deus me presenteou com um estúdio de gravação. É algo assim que é um sonho de consumo para quem trabalha com música, com quem é compositor, quem canta, quem gosta de estar compartilhando aquilo que Deus tem feito. E aí nós montamos o estúdio em Campo Grande, estava trabalhando, gravando CD, gravando DVD, tudo mais, e outros serviços, jingle, fazia vinhetas de campanha política, e tudo aquilo que um estúdio está
ali para fazer, a gente estava atendendo já, graças a Deus. E além disso, eu, por poder cantar, estar envolvido na obra do Senhor, em 2015 eu gravei um CD, e em 2018 o tão sonhado DVD, tive a oportunidade de gravar. E aí vinha convite, todo final de semana uma igreja diferente, um retiro, um culto, a gente sempre estava servindo, viajando já para o interior, viajando para São Paulo, e Deus estava abrindo as oportunidades e não parava. Até então eu morava em Campo Grande, desde o dia que eu casei. Perdão, eu morava na mesma casa desde o dia que eu casei, que, para a glória do Senhor, faz 20 anos. Eu e minha esposa temos de casamento. E nós estávamos lá naquela casa há 20 anos, casa nossa, de casa própria. E aí no final de 2019, o pastor Wendel me liga: Laura, eu já estava sabendo que ele estava vindo para Ponta Porã. Ele falou: nós vamos ter um congresso na igreja, e você poderia nos ajudar lá com o som? Porque além de cantar, eu desenvolvi também a habilidade de poder operar o som, trabalhar com áudio, né? E aí eu falei: sim, eu vou. E aí na viagem de Campo Grande para Ponta Porã, ele e a Kelly falou assim: Lauro, o Senhor mandou a gente convidar você para vir trabalhar com a gente. Você aceita vir trabalhar com a gente? E aí, queridos, eu falei assim: eu preciso só orar, deixa eu orar, eu vou precisar orar ao Senhor, porque a minha vida não é minha mais. E como filho obediente, eu preciso apresentar ao Pai. Eu orei, e chegamos aqui na sexta-feira para fazer o primeiro dia de conferência. Queridos, quando foi sábado, aqui em Ponta Porã, Deus me mandou a primeira palavra: filho, venha para cá. Ele me mandou a primeira palavra: venha para Ponta Porã, porque eu estou nesse processo. Aí eu liguei para a Elaine, disse para ela, no outro final de semana nós voltamos a Ponta Porã, ela veio conhecer, o Andrew nos apresentou algumas pessoas, a casa onde a gente futuramente já ia morar, que é no Aprisco. E aí tudo começou a acontecer. Mas o que eu queria dizer para você sobre toda essa história? Quando eu entendi, no momento que eu entendi que era para vir, deixamos a nossa casa de 20 anos, deixei o meu estúdio, nós tínhamos uma outra empresa de alimentos, fechei a empresa, mandei os funcionários embora e obedeci. Não questionei. Eu obedeci, falei: Senhor, eu vou. A Elaine também trabalha numa empresa em Campo Grande, e por glória de Deus, ela foi o primeiro, antes de acontecer toda essa pandemia, tudo isso, ela foi o primeiro, é uma multinacional em Campo Grande, ela foi a primeira funcionária a trabalhar em home office da empresa. Até então eles não tinham, depois que veio todo mundo trabalhando, mas até isso Deus concedeu, para que a gente estivesse aqui, porque era vontade do Senhor. Você tem sido obediente, querido? A palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado dia após dia. Quando nos encontramos com Jesus, você não pode prever o que vai acontecer. Não pode imaginar, porque Deus dá a direção, Jesus dá a direção. Jesus poderia ter mandado aquele homem se lavar no tanque de Betseda, perto do templo, mas ele manda no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Este nome agora representa a identidade daquele cego. Ele já não é mais um cego que fica ali à beira do chão, que fica sem rumo e sem caminho. Agora ele é um enviado do Senhor. Olha que transformação linda. O fruto mais evidente do encontro de uma pessoa com Jesus é a obediência. Quem teve um encontro com Jesus é obediente, precisa ser obediente. O homem foi, olha o que fala em João 9:7, o homem foi e lavou-se, querido, e voltou vendo. Ele obedeceu, e aí o que aconteceu? O milagre aconteceu. Ele foi lá e se lavou, ele não questionou nada, ele nem conhecia Jesus, mas ele foi e se lavou, e aí o milagre aconteceu, ele voltou vendo. Foi lá, lavou o guspe do chão lá. Ninguém se encontra com Jesus e continua sem visão e perdido. Se você tiver um encontro genuíno com Jesus, você não vai ficar
sem saber para onde ir e muito menos perdido. Porque Jesus nos dá a direção. Ou às vezes muda a direção. No meu caso foi mudar. Eu estava já indo para São Paulo, ele falou, não, você vai voltar lá para Ponta Porã, lá para a fronteira. E glória a Deus, estamos felizes. O quinto tópico dessa noite é o seguinte, ó. Um encontro com Jesus, que aponta a direção, gera testemunho transformador. Olha essa frase aqui de um evangelista norte-americano. Eu sou meio ruim de inglês, mas vou tentar falar aqui, ó, D.L. Moody, acho que é mais ou menos assim. Moody. Ele diz o seguinte, ó: se Jesus está na sua casa, os seus vizinhos logo saberão. Aí eu te pergunto, meu querido, os nossos vizinhos já conhecem Jesus? Os nossos vizinhos sabem desse Jesus que nós servimos? Eles conhecem? O encontro com Jesus, você vai automaticamente testemunhar. É impossível. Olha o que diz aqui na palavra, ó, em João 9:8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Ué, como? Esse cara estava mendigando ali, cego. É ele mesmo? Olha lá, 9:9. Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio falava: sim, sou eu mesmo. Eu era cego e agora vejo. Testemunho, queridos. Olha só, que maravilhoso. Os verdadeiros discípulos e adoradores estão mais focados em ficar rico, próspero. Nada contra isso, misericórdia. Todo mundo aqui tem o direito e a bênção de Deus para ter essas coisas. Mas os verdadeiros adoradores e discípulos estão mais focados em testemunhar. E os nossos vizinhos conhecem Jesus? As pessoas podem até não saber quem você é, mas você precisa saber exatamente quem você é. Quem eu sou? Quem eu era? De onde eu vim e para onde eu vou? E o que eu faço aqui? Tem que ser claro, querido, essas coisas. Quem se encontra com Jesus tem a existência, identidade, missão e paternidade bem resolvida. Olha que maravilhoso. O seu lugar de cura, ali no tanque, esse encontro com Jesus, virou seu lugar de envio. Ele já não era um cara que ficava mendigando. Ele era um cara que estava falando, estava testemunhando. Mas requereu dele o quê? Obediência. Aquele homem não sabia, olha que interessante. Aquele homem não sabia se Jesus era pecador ou não, se era filho de Deus ou não, se era Deus ou um profeta. Mas de uma coisa ele tinha certeza, plena certeza. Ele era cego. E a partir do encontro com Jesus, ele passou a enxergar. Você já teve um encontro com Jesus, querido? O que ele fez na tua visão? Qual é o testemunho que você tem levado? Você já se encontrou com ele? Queria pedir pessoal do louvor, está chegando por aqui. Você já teve um encontro com ele, com esse Jesus? Quando você se encontrou com Jesus, ele foi sensível às dores que você estava sentindo? Ou ele foi insensível? Ele ignorou isso? Quando você se encontrou com Jesus, ele renovou as suas esperanças? E você, em relação a tudo isso que ele fez, tem sido obediente? Você também tem testemunhado sobre os milagres que Jesus tem feito em sua vida e na vida das pessoas que você conhece?
Às vezes você não precisa nem testemunhar. Às vezes com você está tudo bem. Você já entende, Jesus tem feito algo, coisas na sua vida e está tudo tranquilo. Mas às vezes um irmão da tua igreja testemunha. Porque pessoas precisam de Jesus. Permita que o mundo leia a sua vida, sua história. E conheça como foi seu encontro com Jesus. Posso pedir para você ficar de pé, por favor? Deus é maravilhoso. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. O que Jesus fez na sua vida, querido? E qual testemunho você tem falado sobre isso? Se a gente ligar a TV por alguns segundos, se nós ligarmos a TV por alguns segundos, não é nem estatística, você pode ligar lá, você vai ver muita desgraça. Por que tanta desgraça? Nós temos sido obedientes à palavra, meu querido? Ou somos apenas pessoas salvas, sentadas e satisfeitas? Ah, Laura, mas nós estamos na pandemia, não tem o que fazer. Nós temos os smartphones, e-mail, telefone. O que vai nos impedir de ser obedientes? Nada. Nada, 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 nada. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu oro em nome de Jesus. Eu não sei se o seu vizinho está aqui hoje. Quando Deus nos levou para o aprisco, gente, eu não sei quantos de vocês conhecem ali aquela região, mas uma das primeiras coisas que eu fiz, eu falei, Deus, eu quero conhecer essas pessoas aqui. E logo eu fiz amizade já com um vizinho lá. Lá tem um monte de chacrinha e tem um bairrozinho lá. Comecei a fazer amizade. Existem pessoas que a gente já está orando. Existem pessoas lá do bairro que já foi jantar na minha casa. Eu já convidei para vir na minha casa. E eu creio que em nome de Jesus, em breve elas estarão com a gente aqui. Eu creio que em nome de Jesus, que Deus tem algo ali para aquela região, através do aprisco. Deus não levantou aquilo lá para nada, só para um estudante morar lá, não é isso. Uma família morar, ou para ter lá um zelador. Deus levantou ali para a glória dele. E nós estamos trabalhando ali com os vizinhos, chacreiros, pessoas simples. Em nome de Jesus eu creio que eles estarão com a gente aqui. Tem pessoas ali que já foram até jantar com a gente. Em breve, em nome de Jesus. Mas eu queria muito ver os nossos vizinhos aqui, para que eles olhem para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, e fala assim, o João fala para Maria, ei Maria, o que está acontecendo ali na casa do Endel? O que acontece ali? Ali é diferente. Que olha para a casa do Gilmar, da Yuri, ali acontece algo diferente, não é normal. Ali aconteceu, o que está acontecendo lá? Na casa do nosso prefeito, olha ali, alguma coisa ali não é normal. Jesus de Nazaré mora nessa casa. E esse testemunho vai gerar vidas e salvação. Amém? Você crê, querido? Então dá uma glória a Deus bem forte. Glória, aplauda o Senhor, hein? Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Quantos já se encontraram com Ele? Erga a mão bem alta. Então se você se encontrou com Ele, você entende o que eu estou dizendo. Jesus é maravilhoso. Eu gostaria de proporcionar nessa noite. Existe alguma pessoa que veio pela primeira vez, ou algumas vezes, ou várias vezes, aqui no nosso meio, e que ainda não teve um encontro com Jesus, mas ouvindo essa palavra essa noite, fala assim, ei, eu entendi
Eu quero um milagre como esse cego teve também. Ei, querido, às vezes, nem sempre a cegueira é fisiológica. Às vezes a cegueira é espiritual. A gente está morno. Você está aqui nessa noite, você entendeu essa palavra e fala assim: eu entendi e quero receber que você está falando que fez um milagre. Tem alguém nessa noite aqui que nos visita? Não? Ok. Glória a Deus. Eu creio que no próximo culto nós teremos, porque as pessoas vão ver o testemunho de vocês e vão sentir vontade de estar aqui. Amém? Dá o nosso pastor. Senhor, em nome de Jesus, entregamos essa palavra a Ti, Pai. Queremos dizer, Pai, que o Senhor é maravilhoso. Que essa palavra continue durante a semana produzindo em nós o Teu querer, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu peço que você aplaude o Senhor bem forte, em nome de Jesus, bem forte.